Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. Quantas vezes você calou para manter a paz, mas, por dentro, se partiu em pedaços? Quantas vezes engoliu a raiva, disfarçou a dor e continuou sorrindo, mesmo com o coração em chamas? Quantas vezes escolheu o silêncio, não porque estava em paz, mas porque estava cansado de não ser compreendido? Há dores que não gritam, mas queimam. Há feridas que não sangram, mas consomem a alma por dentro. E chega um momento em que o corpo fala, a mente cansa e o espírito pede socorro. Hoje, essa voz calada vai ser ouvida. Essa ferida esquecida vai ser tratada. Porque Deus não quer que você continue engolindo o que te destrói. Ele não quer ver você vivendo pequeno, fingindo força enquanto desaba por dentro. Deus não quer que você viva se anulando. Ele quer que você viva liberto. Liberto da culpa por sentir. Liberto da vergonha de se expressar. Liberto da necessidade de esconder a própria dor para ser aceito. Este é um chamado espiritual. Um encontro entre fé e emoção. Um convite divino para a libertação da raiva reprimida. Aquela que te adoece em silêncio. Que pesa no peito. Que se disfarça de apatia. Mas que, na verdade, é o grito de um coração pedindo cura. E hoje, essa energia aprisionada será transformada. A raiva que antes queimava vai se tornar força. A dor que antes pesava vai se tornar propósito. O silêncio que antes sufocava vai se tornar oração. Porque quando Deus entra na ferida, até o que parecia destruição se torna renascimento. Como a raiva se transforma em prisão interior. A neurociência já comprovou. Toda emoção que não é expressada busca um caminho para sair. Nada que você sente se perde, tudo se manifesta, de algum modo. Quando a alma cala, o corpo fala. Quando a voz se cala, o coração grita. Quando você não fala, o corpo tenta te contar a história que a mente evitou ouvir. E o corpo fala em códigos. Fala através da tensão que nunca passa, da respiração curta, do estômago que dói sem explicação, do cansaço que aparece mesmo depois do descanso. Porque se você não fala, o corpo grita. E se você não cura, a dor se transforma em sintomas. Crises de ansiedade que parecem vir do nada. Angústia constante, como se algo estivesse sempre prestes a desabar. Pensamentos acelerados, que não param nem no silêncio. Cansaço sem motivo aparente, mas com um peso invisível. Dificuldade de confiar, de perdoar, de relaxar, como se o corpo estivesse sempre em alerta. Esses sinais não são punição, são pedidos de ajuda. São a forma mais fiel que o corpo tem de dizer: eu não aguento mais carregar o que você insiste em esconder. A raiva reprimida em si não é o problema. O que te fere é continuar alimentando o ciclo, guardando, negando, engolindo, até se esquecer de como é viver leve. A cura começa quando você decide parar de lutar contra o que sente. Quando você entende que sentir raiva não é pecado, é parte do processo humano, e que expressá-la com consciência e amor é um ato de fé. Porque é nesse espaço de verdade que Deus começa a agir. Libertar-se não é explodir, não é ferir o outro, é deixar de se ferir por dentro. É respirar fundo e dizer: eu reconheço o que dói, eu entrego o que pesa, eu escolho curar. A neurociência chama isso de regulação emocional. A Bíblia chama de renovação da mente. E Deus chama de restauração da alma. Porque quando você honra o que sente e entrega o que não pode mais carregar, a emoção deixa de ser prisão e se transforma em ponte. A libertação começa com a verdade. A verdade não dói. O que dói é negá-la. É tentar parecer bem quando a alma está cansada. É disfarçar o choro com um sorriso ensaiado. É sufocar o grito por medo de ser mal interpretado. Negar que você sentiu raiva.
É se desconectar de si mesmo. É romper o elo entre o coração e a consciência. É construir uma paz aparente, mas que não tem alicerce. Jesus nunca ensinou a fingir. Ele não vestiu máscaras para parecer forte. Ele não se escondeu atrás de um "está tudo bem". Ele viveu com verdade. Ele chorou e nos mostrou que lágrimas também são oração. Ele se indignou e nos mostrou que justiça nasce da alma desperta. Ele se retirou quando precisava e nos ensinou que o silêncio também é sabedoria. Jesus sentiu tudo e, mesmo assim, foi o amor encarnado. Porque sentir não é pecado, é humanidade. E a verdadeira fé não anula o humano, ela o transforma. A alma só se liberta quando se permite ser verdadeira, quando deixa de esconder o que dói e começa a entregar o que pesa. Você pode sentir, você pode chorar, você pode dizer: "Isso me feriu". E Deus não vai te abandonar por isso. Pelo contrário, Ele vai te curar através disso. Deus não tem medo das suas emoções. Ele as compreende melhor do que você. Ele não se afasta da sua raiva. Ele entra nela para purificá-la. Ele não te julga pelas suas lágrimas. Ele as recolhe como orações silenciosas. A verdade é o começo da libertação. E quando você tem coragem de olhar para dentro, sem máscaras, sem justificativas, sem medo, a graça de Deus entra e faz o que só ela pode fazer. Transforma a dor em sabedoria, peso em paz e ferida em fé viva. O ciclo da raiva reprimida. Você sente a raiva. Você sente a raiva. Mesmo que tente disfarçar, mesmo que sorria por fora, lá dentro há algo que se move, que queima, que pede voz. Você sente a raiva quando é injustiçado, quando é mal interpretado, quando dá tudo de si e ainda assim não é visto, quando carrega fardos que não eram seus e percebe que ninguém notou o peso. Você sente a raiva quando esperava amor e recebeu indiferença, quando confiou e foi traído, quando se doou e foi deixado de lado, quando tudo o que você queria era ser compreendido, mas o mundo só soube te cobrar mais. A raiva é o grito do coração que já ficou calado por tempo demais. É a alma dizendo: eu também tenho limites. Eu também existo. Não há pecado em sentir raiva. A humanidade, a vida, há o chamado para olhar o que dói e escolher curar. Você sente a raiva e tudo bem. Ela não te faz mal. Ela te lembra que há algo dentro de você que ainda quer justiça, que ainda busca verdade, que ainda tem coragem de não se conformar com o que fere. A raiva é uma energia espiritual que, quando guiada por amor, se transforma em força para reconstruir o que foi destruído. Mas quando você a reprime, ela se torna veneno. Ela corrói aos poucos. Ela adoece o corpo, endurece a mente e fecha o coração. Por isso, hoje, Deus te chama para olhar essa emoção com novos olhos. Não como inimiga, mas como mensageira. Ela não veio te dominar, veio te despertar. A raiva só quer te mostrar onde você ultrapassou seus próprios limites, onde você deixou de se ouvir, onde você se esqueceu de se proteger. E quando você a entrega a Deus, quando diz: Pai, transforma essa dor em sabedoria, esse fogo em luz, esse peso em paz, a raiva perde o poder de destruir e ganha o poder de curar. Reprime por medo ou culpa. Você reprime porque tem medo. Medo de ser mal interpretado. Medo de que, se mostrar o que sente, alguém vá embora. Medo de que, se demonstrar raiva, perca o amor, o respeito ou o lugar que conquistou. E também reprime por culpa. Porque te ensinaram que sentir raiva é errado. Que quem se irrita não é espiritual. Que sentir é fraqueza. E o certo é superar logo. Mas a verdade é que a repressão não apaga o que dói. Ela só empurra mais fundo. Você engole palavras, sufoca lágrimas, endurece o peito. Mas o coração continua falando, mesmo que em silêncio. Reprimir é um mecanismo de defesa. É a forma que a alma encontra para sobreviver quando não se sente segura para ser. Mas o preço é alto. A alma vai se comprimindo, o corpo endurece,
a voz se cala. E o que era emoção viva, vira peso, amargura e distância de si. Você não nasceu para viver se censurando, nem para esconder o que é humano. Deus não te pede para reprimir. Ele te convida a compreender. A raiva, quando acolhida com sabedoria, se transforma em clareza. Quando entregue a Deus, vira força e discernimento. Mas quando reprimida, se torna um cárcere invisível. Um fogo contido que queima devagar. Hoje é tempo de olhar para esse medo com ternura. De dizer a si mesmo: eu posso sentir sem me perder. Posso me expressar sem ferir. Posso ser verdadeiro sem culpa. Deus não quer te ver contido. Ele quer te ver curado. E a cura começa quando você se permite sentir o que sempre tentou esconder. Porque a emoção reprimida é o que mais precisa ser vista, abraçada e entregue à luz. E quando você finalmente faz isso, a culpa se dissolve, o medo se cala e a alma respira de novo. Isso gera dor interna. E essa dor não faz barulho. Ela não grita. Ela se instala em silêncio. Fica ali, nas entrelinhas do cotidiano, nas pausas da respiração, nos momentos em que você sente que algo está errado, mas não sabe explicar o que. É uma dor que se acumula lentamente, que se disfarça de cansaço, de irritação, de desânimo. Mas, na verdade, é a alma pedindo para ser ouvida. Quando você reprime o que sente, a raiva, a tristeza, o medo, a frustração, isso não desaparece. Fica guardado. E tudo que é guardado pesa. Essa dor silenciosa começa a se manifestar de muitas formas. Um nó no peito, um vazio constante, um sentimento de culpa sem causa, ou uma sensação de estar vivo, mas sem brilho. A neurociência chama isso de sobrecarga emocional. A espiritualidade chama de desconexão da alma. É quando o corpo carrega aquilo que o coração não teve coragem de soltar. E com o tempo, essa dor molda comportamentos. Você se fecha, se distancia, passa a se proteger de sentir, achando que está se preservando. Mas, na verdade, está se aprisionando. A dor reprimida é como uma ferida que não cicatriza. Porque o remédio da cura é a verdade. E enquanto você tentar esconder, o coração continuará sangrando em silêncio. Mas Deus não quer te ver carregando isso sozinho. Ele não te criou para viver preso ao que te machucou. Ele te convida a olhar para dentro com coragem, a abrir espaço para o que está sufocado, a deixar a luz entrar onde a dor se escondeu. Porque a dor só perde o poder quando é vista com amor. E quando você entrega a Ele o que dói, Deus transforma o que te feriu em sabedoria e o que te prendeu em libertação. Hoje, essa dor interna pode ser o início de algo novo, o início da cura, o início da leveza, o início de um coração que, finalmente, se permite sentir e ser restaurado. A dor se transforma em ansiedade, rigidez ou frieza. Quando a dor não é ouvida, ela procura outro jeito de existir. Ela muda de forma, muda de rosto, muda de nome, mas continua pedindo atenção. A dor reprimida se transforma em ansiedade, porque o corpo, em alerta, tenta prever novas feridas. Você passa a viver no futuro, como se a próxima dor estivesse sempre prestes a chegar. O coração acelera, a mente não silencia, e o corpo carrega o peso de estar sempre em guerra. A dor também pode virar rigidez. A alma se fecha, o peito endurece, o rosto perde ternura. É o jeito que o coração encontra para não sentir de novo. Você começa a controlar tudo, tentar entender tudo, porque teme que o inesperado machuque outra vez. E com o tempo, vem a frieza. Não porque você deixou de amar, mas porque aprendeu a se proteger do amor. A dor não curada ensina a alma a se esconder. E aos poucos, você se acostuma a não sentir, como se a insensibilidade fosse segurança, quando, na verdade, é apenas uma anestesia disfarçada de força. Mas Deus não te criou para viver endurecido. Ele te criou para sentir, para vibrar, para se conectar. A emoção foi o idioma que Ele colocou dentro de você, para que pudesse perceber o divino no simples,
o amor no humano, a luz no invisível. Quando a dor é acolhida, ela perde o veneno. Quando é entregue a Deus, ela perde o peso. E aquilo que um dia se transformou em ansiedade, rigidez ou frieza, se torna sensibilidade curada, sabedoria e compaixão. Deus não quer te ver controlando tudo para não doer. Ele quer te ver confiando que, mesmo que doa, Ele estará com você. Hoje, Ele te chama para soltar as defesas, para respirar fundo e deixar o coração se amolecer de novo. Porque quando o coração se abre, a paz encontra caminho para voltar. Você se afasta de quem ama e de si mesmo. Quando a dor não é curada, ela cria muros invisíveis. Você começa a se afastar, não porque quer, mas porque sente que precisa se proteger. Se proteger de se ferir de novo, de esperar demais, de sentir demais. A distância vira um mecanismo de defesa. Você se cala para não discutir, se esconde para não ser rejeitado, se fecha para não ser decepcionado. Mas, sem perceber, esse mesmo muro que te protege também te isola. E aos poucos, você começa a se afastar de quem ama, das pessoas que mais importam, daquelas que só queriam te entender, mas não sabiam como. Você evita olhares, encurta conversas, cria desculpas. Porque estar perto desperta o que você tentou esquecer. Mas o afastamento não para por aí. Você também se afasta de si mesmo. Perde o contato com o coração. Deixa de ouvir a própria alma. Deixa de se reconhecer no espelho. A frieza que nasceu como proteção, agora vira solidão. E o silêncio que antes parecia paz, se torna um eco vazio. Você sente falta, não apenas dos outros, mas de você. Da leveza que tinha, da fé que te guiava, do amor que sabia sentir sem medo. Mas mesmo que você tenha se afastado, Deus nunca se afastou de você. Ele continua aí, do outro lado do muro, esperando o momento em que o seu coração permita ser tocado outra vez. E quando você permitir, Ele vai te mostrar que não é preciso escolher entre se proteger e amar. Porque o amor que vem de Deus não destrói, cura. Não fere, fortalece, não exige, acolhe. Voltar para quem você ama começa com um passo mais íntimo. Voltar para si. E quando você volta para si, você volta para Deus. E quando volta para Deus, tudo o que estava distante começa, aos poucos, a se reencontrar. Reconhecimento, sem julgamento. Não se culpe por sentir. Você não é fraco por ter raiva. Não é menos espiritual por se irritar. Não é menos digno de amor por se confundir com o que sente. Acolha. Reconheça. Traga a luz. Porque tudo o que é acolhido com verdade começa a se transformar. E tudo o que é escondido na culpa permanece te aprisionando. Deus não cura o que você finge que não existe. Ele cura o que você entrega. Autocompaixão. A raiva que você sente hoje vem de uma dor antiga que não foi validada, de momentos em que você precisou ser forte demais, de situações em que ninguém perguntou o que você sentia, apenas exigiram que você seguisse em frente. Você não está errado. Você está cansado. Está carregando pesos que não eram só seus. Palavras não ditas, mágoas não resolvidas, culpas que não te pertencem. Está na hora de soltar. Autocompaixão é a coragem de olhar para si com ternura, em vez de julgamento. É parar de se culpar por ter sido humano. É dizer a si mesmo: eu fiz o melhor que pude com o que eu sabia na época. Deus não te pede perfeição. Ele te convida à honestidade. E a autocompaixão é isso. Um retorno à verdade de que você merece o mesmo amor que oferece aos outros. Expressão segura. A cura não acontece no silêncio forçado. A cura acontece quando a alma encontra um espaço para se expressar. Sem medo, sem máscaras, sem julgamento. Escreva cartas que não precisa enviar. Derrame nas palavras o que o coração ainda não conseguiu dizer. Às vezes, a escrita é o altar onde a dor se transforma em oração. Fale com Deus sem filtros. Conte tudo, o que sente, o que teme, o que não entende. Deus não se escandaliza com a sua verdade. Ele se aproxima dela. E se for preciso,
procure um terapeuta. Não por fraqueza, mas por amor próprio. Porque há dores que precisam de espaço. E há curas que acontecem quando alguém te ajuda a nomear o que você não conseguia traduzir. Mas, por favor, não guarde mais. Você não precisa continuar engolindo o que te consome. O silêncio pode proteger por um tempo, mas a expressão liberta para sempre. Falar é fé em movimento. É dizer, eu não preciso mais carregar isso sozinho. E nesse ato simples e sagrado, Deus começa a refazer o que a dor um dia desfez. Libertar a raiva é abrir espaço para a paz. A raiva reprimida ocupa espaço. Espaço da leveza, da intimidade, da criatividade, do amor. Enquanto ela permanece ali, guardada, não há lugar para o novo florescer. É como tentar respirar dentro de um peito cheio de pedras. Nada flui. A vida fica apertada, os sentimentos perdem cor, e o coração vive em alerta, como se estivesse sempre se defendendo. Mas quando você libera o peso daquilo que nunca pôde dizer, quando escolhe soltar o que te prendeu, você começa a sentir paz onde antes só havia tensão. O corpo relaxa, a mente desacelera, a alma encontra espaço para existir. Libertar a raiva não é um ato de fraqueza, é um ato de coragem. É decidir parar de se ferir para preservar o que já não serve. É olhar para dentro e dizer, eu não preciso mais carregar o que me destrói. A libertação da raiva não é apenas emocional, é espiritual. É o momento em que você entende que não está sozinho no processo, que Deus não te condena por sentir. Ele te convida a entregar o controle, entregar a dor, entregar a necessidade de entender tudo. Porque às vezes, a cura não vem pela explicação, vem pela rendição. É nesse ponto que a raiva deixa de ser prisão e se torna ponte. Ponte entre o que te feriu e o que te fortalece, entre o trauma e o propósito, entre o que doeu e o que agora floresce. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Quando você lança, o céu acolhe. Quando você solta, Deus segura. Quando você confia, Ele redireciona até o que te feriu. Porque o que antes era dor, nas mãos dele, se transforma em destino. E o espaço que a raiva ocupava se torna espaço para paz, presença e amor. Feche os olhos. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo devagar. Agora, ore comigo. Não com pressa, não com medo, mas com toda a sinceridade que existe dentro de você. Pai, eu guardei tanto. Engoli palavras que queriam ser ouvidas. Escondi lágrimas atrás de sorrisos. Disfarcei a dor para não preocupar ninguém. E me anulei, tentando ser o que esperavam de mim. Por fora, parecia tudo certo, mas por dentro, eu estava me desmoronando em silêncio. Hoje, eu não quero mais me ferir tentando parecer forte. Eu não quero mais ser prisioneiro daquilo que calei. Hoje, eu escolho libertar o que me consome. Leva, Deus, essa raiva que me endurece, essa mágoa que me prende, essa tensão que aperta o peito e rouba a minha paz. Leva o medo de sentir, leva a culpa por não saber lidar, leva o peso de tudo o que eu não consegui dizer. Eu não quero mais viver como quem explode, nem como quem adoece calado. Eu quero viver leve. Quero viver liberto. Quero viver curado. Eu quero aprender a expressar, sem ferir. A sentir, sem me perder. A existir com verdade e paz. Restaura, Senhor, o meu interior. Refaz o que a repressão destruiu. Toca o meu coração onde as palavras não alcançam. Que tua presença preencha o espaço onde antes morava a raiva. Que o teu amor ocupe o lugar do medo. Que a tua paz se torne minha respiração. Em ti, eu me restauro. Em ti, eu descanso. Em ti, eu volto a ser inteiro. Amém. Que essa oração ecoe dentro de você como um bálsamo. Que o peso saia, que a alma se alivie, e que a leveza de Deus te encontre aí, onde você está. Porque quando você entrega, Deus transforma. E o que era dor, agora começa a ser paz. Guardar raiva é como beber veneno, esperando que o outro vá sofrer.
mas no fim, é a sua alma que se intoxica. É o seu coração que se endurece. É a sua paz que se perde no caminho. Guardar raiva é tentar controlar o que já passou. É viver preso ao que feriu, revivendo cenas, palavras e silêncios que Deus já quer transformar em aprendizado. Mas libertar a raiva. Libertar é outro movimento. É abrir a janela da alma depois de anos de tempestade. É permitir que o ar volte a circular, que a luz entre, que o amor encontre espaço para morar novamente. Libertar a raiva não é dizer que o que aconteceu foi justo. É dizer que você não vai mais carregar o que não te pertence. É decidir soltar o que te prende ao passado, para viver o presente com inteireza e paz. Quando você escolhe liberar, Deus começa a restaurar. Ele tira o peso, cura o peito e devolve o brilho ao olhar de quem já chorou demais. Se essa mensagem falou com você, comente aqui abaixo. Hoje eu me liberto da raiva e escolho a leveza que vem de Deus. Inscreva-se no canal Guardião da Consciência e continue essa jornada de cura emocional, reconexão espiritual e renascimento interior. Você não é o que sente. Você é o que escolhe fazer com o que sente. E hoje, você escolheu a liberdade. Você escolheu a paz. Você escolheu Deus. E quando você escolhe Deus, a dor perde o poder. A alma volta a respirar. E o coração aprende que leveza também é milagre. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou o espaço onde antes reinava o silêncio, então a missão foi cumprida. Aqui, não oferecemos respostas prontas. Oferecemos caminhos. Lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas aguarda o momento certo para rugir. Que a bondade te conduza, que a consciência te proteja e que o silêncio permaneça sendo o lugar onde Deus sussurra ao seu coração. Até o próximo despertar.